A minha analogia que eu quero dizer é assim, quando você fica famoso e cheio de dinheiro, é como se você enchesse um balão de hélio. Se você soltar a cordinha, o balão de hélio vai embora e nunca mais volta. O Luva de Pedreiro, ele nunca mais vai voltar a ser alguma coisa que não seja o que ele é, porque soltaram a cordinha dele, velho. Vamos lá, a queda mais satisfatória da internet será: o Luva de Pedreiro perdeu 3,5 milhões de seguidores, é isso. Mas o cara tem muito seguidor, né? Quanto você tem de seguidor no Luva de Pedreiro hoje? O cara tem 21 milhões de seguidores, mano. Nossa, que tristeza, velho. Que tristeza. Ok, vamos lá. Bora, vai, vamos ver esse aqui. Vamos ficar triste, é isso? Bora. 28 de junho de 2022. Esse é o exato momento da maior queda que a internet já presenciou. Tá, peraí. De 2022? A data onde o fim do maior influenciador do Brasil começou. É, realmente, mano. Por mais estranho que isso pareça, você está prestes a entender por que isso é muito satisfatório. O Luva de Tomou na Pedreiro cara. é chamado de corno e ameaça o seguidor de morte. Cara, eu não sei nada dessas paradas. Como assim? Os humilhados serão exaltados, e aqueles que ajudaram a criar e disseminar nas redes sociais a narrativa e o roteiro para me destruir, nem os próprios amigos ele ajudou. Meu Deus vê tudo. Agora receba! Um dos maiores erros já cometidos pela internet no Brasil, na minha opinião, é o Irã Ferreira, o famoso também acho, Luva de mano. Pedreiro, aquele símbolo de superação, humildade, carisma, só que não. Mano, eu não sei. Eu vi uma entrevista dele em alguns lugares já. É que não dá, eu não consigo ver por muito tempo, tá ligado? É muito. Me consome a parte interna. Que assim, eu não acho que tem problema a pessoa humilde. Não é esse o problema, não é o ponto, porque a pessoa humilde ascender não é um problema. Mas eu acho que quando a gente tem isso é um problema que acontece com todo mundo, tá? Aconteceu comigo já também. Quando tava lá atrás, em 2011, 12, que o meu canal começou a crescer, se eu tivesse feito sucesso pra caralho naquele momento, eu teria sido um cara escroto, e eu fui um pouquinho escroto com algumas pessoas. Acredite, tinha alguns criadores que eram maiores do que eu, e eu, dentro de mim, tinha uma ideia de que eu era melhor que eles. Eu tinha isso, eu sou melhor que você. Então, esse sentimento a gente precisa aprender a domar, a gente precisa aprender a entender. Por quê? Fama, dinheiro, destrói a nossa cabeça se a gente não souber lidar. E é fato isso, tá? É fato. Então hoje, por exemplo, eu me sinto muito mais preparado pra esse tipo de BO que pode acontecer. É que eu já tô ficando velho, acho. Qual é a chance real de eu estourar de novo? Né? Mas tudo bem. Só que eu acho que isso a gente tem que ter gente boa em volta da gente que ajude nesse momento. Eu tenho uma pessoa boa que é a minha âncora, que é a minha esposa, por exemplo. Ela não faria eu sair. A minha analogia que eu quero dizer é assim, quando você fica famoso e cheio de dinheiro, é como se você enchesse um balão de hélio. Se você soltar a cordinha, o balão de hélio vai embora e nunca mais volta. O Luva de Pedreiro, ele nunca mais vai voltar a ser alguma coisa que não seja o que ele é, porque soltaram a cordinha dele, velho. Tá entendendo? O cara se acha pra caralho, o cara, sei lá, é até escroto ver, sabe? Então é isso. O balãozinho dele foi embora. Não teve alguém, por exemplo, minha esposa tá aqui segurando eu na terra, entendeu? Pra você se manter são. Hoje eu consigo. Hoje eu acho que eu me amarrei o balãozinho em algum canto e eu tô de boa já, entendeu? Mas isso pode acontecer com qualquer um, mano. Porque a gente não tá preparado. Quando enche o balão, se você não tem a cordinha, bicho, tu voa rapidão. Só que bem, não. Hoje eu acredito que esse sucesso todo do Luva foi um grande de um delírio coletivo. Uhum. É inexplicável o quanto É inexplicável. esse cara cresceu, né? Esses foram só alguns dos vários comentários criticando o Luva, todos querendo expressar uma única coisa: indignação pela burrice e pela falta de humildade desse cara. O que não falta hoje em dia são canais de opinião xingando o Luva. Nem parece que são todos canais de opinião, afinal todos eles parecem falar a mesma coisa sobre ele. Sempre fazem questão de mostrar o quanto ele é burro ou quanto supostamente a sua fama subiu pra cabeça. Porém, eu quero te mostrar aqui o outro lado dessa mesma moeda. Eu quero te mostrar algo que esses canais de opinião não têm coragem de te mostrar. Primeiro, o Luva de Pedreiro não é burro. Longe disso. Quem é burro é quem não sabe diferenciar um personagem de uma atitude real e sincera. O cara soube muito bem e está sabendo muito bem se aproveitar dessas pessoas que se acham superiores e ficam criticando ele. A justiça deixou claro que o Irã não é analfabeto. Ficou claro também que a minha empresa e eu, nós fomos responsáveis, né, por
impulsionar o trabalho dele. Então a gente tem uma participação direta no sucesso. Você considera, Irã, que ele se aproveitou da sua inocência, da sua ingenuidade? Se aproveitou. Falar a verdade, ele não me explicou nada. Caraca, mano. Me sinto enganado. Quando que foi isso? Quando que foi isso, mano? Você se aproveitou da ingenuidade dele? Nunca. Primeiro que eu não considero ele ingênuo. Eu considero ele muito inteligente. Ninguém cresce tanto na internet sendo 100% ingênuo. Discordo. Eu acho que você não se mantém na internet sendo burro. Você não se mantém. Eu acho que você precisa... E assim, às vezes você não é que... O burro é inteligente, né? Assim, por exemplo, aquela menina lá que falou na... sei lá, ela ficou famosa do nada, tá ligado? E ela ganhou... Por causa da janelinha do avião, né? Janelinha do avião. Ela ganhou um dinheirinho aí, tal... E é isso, tipo, não tem muito pra onde ela ir. Mas ainda que ela tentou pegar alguém pra ajudar ela a melhorar a comunicação. Porque, cara, pra falar com a câmera, pra falar, você tem que ter uma desenvoltura que eu, por exemplo, sempre achei que é tipo, mano, isso aqui que eu faço é muito fácil. Isso aqui, fazer vídeo de videogame, qualquer imbecil faz isso aqui. Só que ultimamente não, nos últimos 3, 4 anos, eu percebi, meu irmão, o que eu faço, eu percebi com amigos meus, eles não conseguem fazer isso, velho. Caras que eu acho extremamente inteligentes, não conseguem fazer isso, porque é difícil pra caralho, entendeu? Você ser natural, falar com a câmera de uma forma natural, conversar com a câmera como se fosse seu amigo. Não tem ninguém aqui no meu quarto, tô sozinho, mano. Mas eu tô aqui conversando, entendeu? Isso é difícil pra caramba, pra maioria das pessoas. Então... Ela tentou fazer alguma coisa e tal, mas já vi a última vez aí, acho que daqui a pouco já tá fazendo propaganda de tigrinho. É isso que vai acontecer. E aí vai ser o fim dela na internet, provavelmente, porque não tá conseguindo se manter. A gente vê aí casos do Caneta Azul, que faz Caneta Azul até hoje. Eu nem sei o que ele faz mais, esse cara, acho que já até acabou pra ele. Outro que se deu bom, o Bora Bill, né, que aquele... Sobe meteoricamente, quer dizer, sobe explosivamente e cai que nem um meteoro também, fazendo piada racista e tudo mais, e acabou o Bora Bill, né, que é isso. Então você tem que ser inteligente pra se manter. E é difícil, cara. É difícil se manter. Mas eu não acho que o Luva de Pedreiro foi um delírio mundial coletivo, né? Tipo, teve uma galera de fora seguindo o cara, o que é loucura. Tipo, o Cristiano Ronaldo, acho que fez alguma coisa, né, de o símbolo do recebo, um negócio assim. Sei lá, mano. Eu não sei a história dele, de jeito como ele cresceu, mas eu sei que é bizarra, a figura dele é muito bizarra. Vamos assistir, Você vai, não vamos chegou lá e viu, pô, essa pessoa dá pra manipular? Nunca. O Luva tem a bet dele, o Luva Bet? Meu Deus. Eu decidi trabalhar com ele Sério? porque eu acreditava muito no potencial dele, porque eu tinha certeza que ele podia fazer tudo aquilo que eu imaginava. Agora, por que tanto ódio do Luva? Por que as Vamos pessoas ver. odeiam Por quê? tanto esse cara? Ele saiu lá do sertão, ganhou a sua vida, fez milhões de reais, tá famoso. O que tem de errado em tudo isso aí? Será que as pessoas realmente estão preocupadas em qual é a influência sobre o brasileiro médio? Ou na verdade elas estão mesmo com inveja de um cara que é burro, que ganha milhões de reais todos os meses sem fazer praticamente nada, enquanto elas têm ali que pegar busão lotado e se ferrar a semana toda para trabalhar? Isso vai ser desconfortável, mas para responder essas perguntas e te mostrar a verdade não contada sobre o Luva de Pedreiro, eu vou te explicar os 3 motivos pelos quais essa queda é a mais satisfatória de toda a internet. Primeiro motivo, o karma das casas de aposta. Esse é o maior projeto da minha vida. Ah, mano. Ele Chegou tem no isso mesmo? o novo site com jogos exclusivos do cara da Luva de Pedreiro. E eu não tô sozinho nessa, não. Chega aí, Falcão. F12.bet, a melhor do mundo. Sim. Eu sei que dá. 2 de vantagem, já sabe. Cara, desculpa, continuo falando a mesma coisa, parece uma vitrola quebrada aqui. No instante que alguém fizer publicidade de aposta pra você, vaza daí. Para de seguir, mano. Tu é burro se você não fizer isso. Tipo, a Virgínia, mano. Ah, mano, eu nem falei disso porque me deu uma tristeza. A Virgínia na CPI, né, dos bagulho das bets. A mina tem 50 milhões de seguidores, bicho. Tipo, 50 milhões de brasileiros são completamente imbecis. Na minha visão. Me desculpe, se você segue a Virgínia, tu é um imbecil. Se você joga no que ela coloca ali, tu é um imbecil, tá? Porque ela tá vendendo a tua alma, o teu dinheiro, ela tá vendendo a sua vida pra uma casa de aposta. É isso que ela tá fazendo, velho. Desculpa, mano. Pra mim, você fazer publicidade de aposta é uma das piores coisas, porque é a melhor forma de você destruir uma vida. Porque assim, beber, usar drogas, é menos nocivo do que isso. As pessoas não conseguem entender isso. Ah, mas é só um dinheirinho aqui, um joguinho. Pra você é um joguinho. Pras pessoas que... Pra você, bebida é um problema? Muitas vezes não. Ah, mas é só uma cervejinha. Ah, mas é só um negocinho.
Então, tem gente que se afunda pra caramba na bebida. Só que a bebida não destrói a vida. Às vezes a pessoa é viciada e ela mantém a vida ainda. Ela consegue manter o vício dela, não sei, de algum jeito e tal. Não tô dizendo que é bom, mas não destrói tanto quanto você não ter dinheiro e você se endividar e você se afundar. Tá entendendo? O jogo é o único vício que quanto mais você se vicia, mais você cava. Na bebida tem um momento que o seu corpo desiste, entendeu? Você morre, sei lá. Você entra num coma alcoólico. O jogo você não para. Você se afunda cada vez mais, tá ligado? E o final, geralmente, sabe qual é o final? O final é você se matar. A maior parte das vezes. Só vê a quantidade de gente que se matou por conta de dívida de jogo. Isso é o que acontece com muita gente. E a gente não vê, porque essa galera é invisível, mano. Tá ligado? Então, e aí quem fica famoso é quem fica divulgando essas porcaria, velho. Esse bagulho mata e a galera não enxerga. A gente começou aqui no Brasil a achar que não, tudo bem, é só um joguinho. Não é um joguinho pra você. Tem gente que tá se afundando e morrendo e se matando por conta disso. Sabe, né? Pagamento antecipado. Você apostou em algum time. E não é pouca gente. Você ganha a aposta e recebe seu dinheiro, mesmo que o resultado mude no final. Tá esperando o quê? Vai lá na aposta ganha e receba. Joga com responsabilidade para maior de 18. Seja Joga maior de 18. E a quantidade de gente, criança, que entra nessa parada é absurda. Se eu, que vim de uma família que com instrução consegui criar, numa época que era super difícil, uma conta pra jogar pôquer quando eu tinha 16 anos de idade, a molecada tá jogando tigrinho hoje, mano. Com 14, 12, tá ligado? Colocando dinheiro do lanche, se viciando, achando que isso é normal desde sempre. Esse é o problema que a gente não consegue enxergar, entendeu? E essa galera, não adianta falar que é pra maior de 18. Quando que isso segurou alguém, velho? Quando que isso segurou alguém? Quando? Percebeu que tudo começou a dar errado na vida do Luva de Pedreiro porque ele escolheu fazer publicidade para casas de aposta. Alan Jesus já confessou em diversas entrevistas e podcasts que não fecha contrato para os seus agenciados com esse tipo de empresa. Você pode ter esse posicionamento hoje em dia com muitas pessoas que já conhecem a verdade sobre cassinos online e como que eles realmente atuam. Hoje em dia é tranquilo você ter esse posicionamento, porém lá em 2022 isso parecia ser loucura. Era basicamente você abrir mão de milhões bilhões de reais. Um cara como Luva de Pedreiro, lá no seu auge, quando o nível de consciência sobre casas de aposta ainda era baixo, ou seja, quando as pessoas não sabiam que isso era um golpe, poderia deixar qualquer casa de apostas bilionária. Porém, Alan Jesus negou todas elas e resolveu apostar no longo prazo, apostar em marcas sérias, em multinacionais, em publicidade de verdade. A história do Luva tinha tudo para ser o maior case de sucesso do mundo da publicidade e do marketing de influência. Mas o Luva de Pedreiro se vislumbrou com a possibilidade de ganhar milhões de reais rapidamente com cassinos e até mesmo como se fosse arrancar o seu dinheiro dos seus seguidores. Até aí tudo bem, o Neymar é uma das pessoas mais idolatradas pelo brasileiro. Nossa. E também faz publicidade para casas de apostas. Isso que me incomoda, tá ligado? É esse tipo... Porque assim, o Luva de Pedreiro, se olhar e falar assim, cara, irmão, eu não tenho nada hoje e eu quero ganhar aqui, mano, os caras estão me dando... Os caras vão me dar 10 milhões de dólares, mano. Os caras vão me dar 10 milhões de dólares, bicho. Tá ligado? Pô, é dinheiro pra caralho. Nunca vi essa grana na vida. Agora, esse maluco aqui, velho. Esse maluco aqui é um bosta, mano. É um bosta, tá? Neymar é um merda. O Neymar não precisa de dinheiro pra nada, velho. E o cara fica fazendo publicidade porque vai ganhar mais dinheiro pra quê, velho? Você vai... Nada. Nem... Mano, juro. Nem $1 trilhão vai apagar o vazio que tem dentro de você, Neymar. Não tem. Tu tem que preencher esse vazio com outra parada, não é dinheiro que vai fazer. Tá entendendo? É isso. E é isso que é triste, mano. Porque o cara, ele, pra apagar um vazio interno dele, que a gente não sabe o que é, ele nem sabe o que é também, ele destrói a vida de pessoas pra fazer isso, entendeu? Agora sim, eu até entendo um cara que veio do nada, tal, ficar vislumbrado, eu até consigo entender um pouco mais. Mas assim, agora o Luva, ele tá rico já, continua fazendo isso, tipo, pra quê, irmão? Para com isso, mano, tá ligado? Chega, bicho. Nossa, é muito vazio, não tem alma ali dentro, tá ligado? Não tem alma dentro da pessoa que pensa só em dinheiro, mano. Essa é a verdade. Não tem alma, mano. Apostas. O karma dos cassinos não seria o suficiente para derrubar o Luva de Pedreiro. E aí que entra o segundo motivo pelo qual essa queda é tão Qual satisfatória. motivo? Vamos lá. Segundo motivo, desumildade. Se receba. Aí o pessoal quer que... Eu vi isso aí no Podpah. E só um adendo antes aqui, rapidão. Casas de apostas no Brasil não são legalizadas, elas não tinham que seguir nada. Então você podia pegar o Tigrinho, por exemplo, e alterar os números para que
você perca mais do que deveria perder, porque tem que ter um nível, jogo nos Estados Unidos, não dá pra você pegar e criar um jogo lá online e falar que a pessoa vai perder, sei lá, ela ganha 1% e você ganha 99%. Não é assim que funciona. Tem que perder, sei lá, você tem que ter um... Quando você roda uma cara ou coroa, é 50% pra você e 50% pro seu amigo quando vocês apostam. Então, é 50% pra cada um de chance de ganhar. Nos Estados Unidos eu acho que é coisa assim, tem que ser no máximo 55% pra casa, 45% pra você. No final, se você jogar a vida inteira, você vai perder. Tenta jogar cara e coroa com um amigo seu apostando R$1, tem R$100 cada um. Aposta R$1 com ele, chance de 45% de chance de ganhar, e você com 55%. Você vai tomar todo o dinheiro dele, entendeu? É basicamente assim que funciona. Aqui, como não tinha legislação nenhuma, você simplesmente podia, a casa de aposta modificava os números lá pra ganhar, sei lá, 30% você e 70% eles. Eles ganhavam muito mais, entendeu? É isso. Que queria Vamos ver aqui a desumildade. Morresse o meme. E aí não morreu. Não morreu, eu sou o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós rir, nós tudo, Barcelona, nós vai. O orgulho precede a destruição. O espírito arrogante precede a queda. Luva de Pedreiro sai de um campinho de terra e em questão de meses se torna uma das pessoas mais conhecidas e importantes do país. Com isso, todo o seu público esperava que ele logo fosse lançar uma casa nova, uma Porsche, uma loira do lado. Mas não foi isso que aconteceu. E essa demora foi o principal motivo que levou o seu público a cancelar o Alan Jesus. A grande palavra dessa polêmica era injustiça. Não ironicamente, injustiça também foi a palavra que definiu a relação entre Luva de Pedreiro e seu antigo goleiro. A importância do Maiquinho, meu goleiro, falar a verdade, porque sem ele eu não tava aqui não, fazendo vídeo, falar a verdade, que ele me ajudou muito, né? Não quer saber de você mais, não. Fazer o que, né, tropa? O que der pra mim, Caralho, dá mano. pra ele. O que der pra ele, dá pra mim. Porque ele é o melhor goleiro do mundo. Você e o Luva são amigos? Somos, mas não tá a mesma coisa que antes. Eu vim visitar, Luva de Pedreiro se mudou. Tá aí, ó. Casa do homem aí, galera, aí, ó. Sobre o documentário, você ganhou alguma coisa? Ah, verdade, eu não recebi nada. Aqui Caralho, é onde mano. todos os pontos se conectam. Meu Deus, porque a velho. internet cancelou Alan Jesus por essa injustiça e também cancelou o Luva de Pedreiro por essa mesma injustiça. Isso porque o Luva supostamente virou a cara para o seu parceiro que defendia o gol nos seus vídeos, parou de responder a ele e não deu a mínima ajuda para o companheiro que participou do começo dessa história. É aquele ditado: o pau que bate em Chico também bate em Francisco. O cara que sempre ajudou o Luva de Pedreiro, que sempre acreditou nele quando ainda estavam lá no campinho de terra, hoje não recebe nem mesmo uma migalha sequer por isso. As Caralho, pessoas mano. perceberam e se revoltaram com essa situação, o que nos leva ao terceiro motivo pelo qual a queda do Luva de Pedreiro é tão satisfatória. Terceiro, desespero. A sentença fala em 3.250.000, mais juros, mais eventuais despesas e danos morais. Quanto é que você calcula que dá isso? Aproximadamente 6 milhões de reais. Multa, correção, o que foi investido e dano moral. Você confirma que Irã Ferreira já fez um depósito em juízo Sim, e você faz questão de receber? sim, faço questão que seja cumprido a decisão judicial. Centavo Caraca, por esse cara vai sair por cima, velho. Eu juro que eu olhei e eu achei que ele era um cuzão, mano. Essa aí eu tenho que dar o braço a torcer que talvez eu tava errado mesmo. Eu achei que ele podia estar se aproveitando mesmo. Eu achei. Que triste, velho. centavo. Sim. Que triste eu ter caído nessa, né? Ó, aqui falaram que nos Estados Unidos, ó, a regra é 48,52 e tem estado que muda. 2% de edge, né, que eles chamam 2% de vantagem num jogo que você joga a cada, sei lá, 10 segundos, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É por isso que tem que ter um limite, entendeu? Porque se você não colocar um limite nas apostas, se você não tiver legislação por trás disso, é ainda pior. E a galera socando bet no rabo do brasileiro, velho. Isso aí é basicamente estelionato, mano. Os caras roubaram o dinheiro. Eles estão roubando. O povo brasileiro não enxerga. Ah, mas joga quem quer. Meu irmão, estão roubando o seu dinheiro. Tá entendendo? E você segue o cara que tá roubando. É como se o ladrão viesse na sua casa, roubasse todo o seu dinheiro, toda a sua poupança, tudo que você tem na sua vida, e você ainda seguisse o cara pra ele continuar roubando. Eu não posso falar que as pessoas que fazem publicidade são ladrões, de verdade. É hipotético, é um exemplo, tá? Pra eu não ser processado aqui. Mas é quase isso, tá? É quase isso. Hoje eles tentam diminuir a minha vitória, né? Desmerecer aquilo que eu conquistei.
O discurso era, eu tinha enganado, eu não tinha feito os repasses, minha gestão ela não tinha transparência, e agora não, agora o que eu tô ganhando é, não pode desmerecer a minha vitória. Eu venci porque eu agi corretamente dentro da lei. O primeiro ato de desespero do Luva surge com aquela quebra de contrato do Alan Jesus, que ocasionou com uma dívida de aproximadamente 6 milhões de reais, que terá um resultado muito em breve. Aí você pensa, bom, para um cara que é do tamanho do Luva de Pedreiro, e o Falcão? Esses 6 milhões de reais não são nada. E realmente isso daí faz até sentido. Porém, cada vez mais as marcas estão vendo problemas nesses cassinos online. Estão se distanciando de influenciadores que divulgam isso. Luva... Posso dizer, eu tenho um negócio aqui. A galera que faz publicidade hoje pra joguinho, tá? Eu espero de coração que as marcas nunca fechem com eles. Nunca. Só que eu sei que isso não vai acontecer, porque a gente vive numa sociedade onde o crime compensa, onde você ser uma pessoa de pouca ética geralmente leva mais longe, tá? Geralmente leva mais longe. Mas, de coração, eu queria que quem fechou essas porra nunca mais fechasse publicidade com ninguém. Só que as marcas, infelizmente, elas vão se distanciar enquanto todo mundo olhar com cara feia, e depois elas vão estar abraçadas com esse pessoal de novo, porque a verdade é que o crime geralmente compensa, seja qual crime, seja ético ou seja um crime real, geralmente compensa. Pode realmente ficar refém do Tigrinho pra sempre. O seu hype pode passar, as pessoas podem se lembrar desse caráter que ele teve com seu goleiro. Inclusive, todas essas atitudes mais recentes do influenciador mostram um certo desespero. Ele literalmente diz que vai leiloar um boneco do Luva de Pedreiro pra tentar pagar e levantar uma grana pra pagar essa multa. Eu achei uma solução pra resolver meu problema. Vocês querem saber o que é que eu vou botar pra sortear? Pra nós conseguir essa grana? Sabe o quê? Posso dizer? Mano, o cara tá fazendo rifa, velho. O cara tá fazendo rifa, mano. Meu Deus do céu. O cara da Luva de Pedreiro. É você, o vídeo do boneco, é você que tem um vídeo do boneco meu lá que eu já vi no Twitter já. Tem um negócio na cara dele lá. Quem é os descaras que estão fazendo isso, mano? O segundo ato de desespero vem do fato do Luva estar se forçando demais na internet. Recentemente, viralizaram Exato, mano. O cara é dono de bet, velho. Deve levantar... Mano, o cara consegue levantar 6 milhões fácil, mano. Fácil. 2 vídeos. Um vídeo, ele discutia com o ChatGPT a raiz quadrada de 60. Se você multiplicar 20 por 20, o resultado é 400. Não, mentira. Errou, meu ChatGPT. Errou, meu chefe. Tá errado, negativo. 20 multiplicado por 2 é 40. Que pega 20 mais 20, que é 2,20. Dá 40, chefe. Me desculpe, tu tá errado, viu? É muito triste. Desculpe, isso, tu errou. Tu, infelizmente, pela primeira vez tu errou essa conta. Tá errada. E por favor, não seja inocente de achar que o Luva não entende a diferença entre a divisão de 60 e a raiz quadrada de 60. Ele pode não saber fazer a conta de fato, porém, com certeza ele sabe que se tratam de duas coisas diferentes, de duas contas diferentes. E ele faz isso para engajar justamente com seguidores que acham e chamam ele de burro constantemente. Outro vídeo que viralizou foi ele supostamente ameaçando um cara em sua live pelo simples fato de ter chamado ele de corno. Você chamou de quê, chefe? Você chamou de corno? Repita. Safado, descarado, ousado. Nunca chamo um homem de corno. Você sabe o que se acontece, parceiro? E mais uma vez, os críticos do Luva, que tanto chamam ele de burro, caíram em mais um bait. É claro que essa ameaça foi uma zoeira do cara e muita gente levou a sério. Pra mim, essa queda do Luva de Pedreiro, que pra grande maioria das pessoas é tão satisfatória, na verdade, é só um influenciador fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Besteira pros outros comentarem. Não importa se o que você tá fazendo é positivo ou negativo. O que importa é que isso dê repercussão. Exatamente. Talvez essa seja a última esperança do Luva de Pedreiro. Talvez ainda ele esteja só se fazendo de morto para comer o coveiro. E se você não quiser ser o coveiro dessa história, recomendo que assista o vídeo que vai aparecer aí na sua tela, onde eu explico a queda satisfatória do Podpah. Olha aí, ó, o cara faz um canal de quedas satisfatórias. Pô, é muito bom mesmo. É uma ideia boa de canal. Ai, cara, é triste, mano. Oh, é isso, a gente tem um mundo onde esse tipo de pessoa se torna um ícone, tá ligado? E a gente tem Virgínias que são ícone, nós temos cada vez mais pessoas que
a gente consegue perceber que não mereciam estar onde estão, né? É esse o problema. E de verdade, se eu fosse dar uma dica pra você, eu falaria, seja íntegro e tudo mais. Você quer trabalhar com criação de conteúdo, seja íntegro. Mas essa é uma ideia, de verdade, é uma ideia burra. Quanto mais ignorante você for e não perceber as merdas que você faz afetam os outros, mais sucesso você vai ter nessa indústria, tá? Essa que é a verdade. Mas é isso. Se você acha que eu falei alguma coisa certa aqui, então se inscreve aí no canal, tá bom? Vai ajudar bastante eu, quem sabe, a poder pagar pelo menos as contas aqui de casa. É só isso que eu quero. Eu não quero muito mais do que isso, tá bom? É isso. Vejo vocês depois. Fui.